Olá pessoal, tudo bem? Para mim, professor Calazans, mais uma vez, um grande prazer tê-los a bordo e vamos continuar o nosso curso e a parceria Professor Calazans, Instituto e Bianchi, produção, edição, canal piloto Alexandre Salles. E estamos aí a continuar, como diz o bom português, com direito aeronáutico. E o nosso assunto é a introdução ao estudo do direito aeronáutico. Nós veremos mais à frente vários módulos, onde nós vamos ver análise jurídica de acidente aeronáutico, infração de tráfego aéreo e o próprio módulo de investigação jurídica de acidente aeronáutico. Então a introdução, como o próprio nome diz, nós estamos introduzindo. Depois nós vamos gradualmente consolidar tudo isso que a gente está passando aqui. Normas e regulamentos. Tá? Então vamos lá, normas e regulamentos. O direito aeronáutico é regulado pelos tratados, convenções. Nós já falamos dos tratados, alguns conflitos entre direito primário, direito secundário, PANS, também SARPs, nós falamos sobre anexos. E nós vamos voltar, todo esse assunto ele vai ser retornado de uma forma prática nos estudos de caso. Tá? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre legislação complementar. Então, o direito aeronáutico é legislado pelas convenções, tratado, Código Brasileiro de Aeronáutica e legislação complementar. E aqui eu chamo a atenção, porque em se tratando de direito aeronáutico, não só, mas muito importante, quando a gente fala de tráfego aéreo, aqui nós temos uma legislação muito delicada a trabalhar. Estive conversando esses dias com um perito que é mecânico e ele também mostrou a gama de regulamentação na área da mecânica. Nós vamos trabalhar cada qual com a sua área, mas essa legislação complementar dá-se a impressão de uma coisa menor, pelo fato de ser, que complementa. Não, ela é extensa e às vezes complexa, e a gente vai trabalhar muito com a legislação complementar, ok? Então, a legislação complementar é formada pela regulamentação prevista nesse código, pelas leis especiais, decretos e normas sobre matéria aeronáutica, tá? Aí, legislação complementar é formada pela regulamentação prevista nesse código, né? Pelas leis especiais, tá? Por exemplo, a lei da ANAC é uma lei, eu posso dizer que é uma lei especial. A lei do aeronauta é uma lei especial. E nesse arcabouço nós temos portarias, temos AIC, temos circulares, e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso aqui, ok? E aí, ressalvadas as atribuições específicas fixadas em lei, submete-se às normas do artigo 1º 3, orientação, coordenação, controle e fiscalização do Ministério da Aeronáutica. E aqui a gente começa a ter um probleminha, porque o Ministério da Aeronáutica não existe mais. Tá? E eu vou explicar, já disse em aula anterior que o Código Brasileiro de Aeronáutica está mudando, e essas mudanças, embora possam haver mudanças no sentido de conteúdo, de norma, de redação, os princípios nós acreditamos que não vão mudar. E o Ministério da Aeronáutica não existe mais, né? E nós vamos estudar mais à frente como é que está configurado o sistema de aviação civil no Brasil. Então nós temos algumas coisas que são complexas de entender, mas nós vamos explanar de tal modo que precisamos entender. Então nós temos o Ministério da Defesa, nós temos o Comando da Aeronáutica e aí nós temos algo meio híbrido. Então nós temos a ANAC, nós vamos estudar direitinho, que pertence está vinculada, né, à Secretaria de Aviação Civil, que está ligada também diretamente à presidência. E por outro lado nós temos o DECEA, por exemplo. O DECEA, que é o Departamento do Controle de Espaço Aéreo, que, a título de exemplo, ele, por exemplo, apura as infrações de tráfego aéreo e é ligado ao Comando da Aeronáutica, que é ligado ao Ministério da Defesa. Por que é importante nós sabermos isso? E vamos estudar mais detalhadamente em aulas posteriores. Quando se atua como perito judicial, principalmente quando se quer advogar, nós precisamos entender muito bem isso para que nós não venhamos a confundir. Eu já contei aqui o caso, repito, um advogado demandando a ANAC, quando na realidade aquele caso específico era para demandar o DECEA, né, órgão ligado ao Comando da Aeronáutica. Tá? Então é importante
a gente entender isso aqui e nós esperamos que o novo Código Brasileiro da Aeronáutica explique bem essas atuações. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós não temos esse problema. Lá, toda atividade aérea está ligada diretamente ao FAA, com exceção da investigação de acidentes aeronáuticos, que está ligada a um outro órgão, que é o NTSB. Mas nós vamos explicar e eu chamo a atenção para nós dominarmos isso aqui, tá ok? E já falei em aulas anteriores, muito cuidado, né, com a lei complementar, as normas complementares. Então nós temos na hierarquia das nossas leis a Constituição Federal, leis, tá? Então a lei da aeronáutica é uma lei federal, a lei da ANAC é uma lei federal, tá aqui. Mas cuidado com os atos, aqui nós temos produto do Legislativo, aqui nós já temos produto do Poder Executivo. Então na hierarquia das leis eu preciso enfatizar isso, porque nós vamos trabalhar muitas vezes com atos, né, produto do Poder Executivo, e nós vamos entender que na hierarquia das leis ele está abaixo. Por quê? Controlador, piloto e demais profissionais da atividade aérea. Às vezes ele quer fazer uma defesa ou balizar uma determinada conduta em determinado ato, quando na realidade ele pode contrariar disposições superiores. Então, nós vamos e precisamos entender a estrutura hierárquica das leis, das portarias. Nós, em tráfego aéreo, por exemplo, trabalhamos muito com resoluções, com portarias, instruções normativas, tanto da ANAC quanto do próprio DCEA. Então, nós precisamos entender a hierarquia. Cuidado, quando nós trabalharmos nos casos específicos, estudarmos os casos concretos, cuidado para não trazer a defesa de uma determinada portaria, instrução, qualquer norma do Poder Executivo e contrariar leis ou leis federais ou até a própria Constituição. Nós vamos ver que muitas vezes isso acontece. Nós vamos estudar alguns casos específicos, então nós precisamos entender muito bem a hierarquia das normas. Ok? Como já foi falado, tá? Normas primárias do Poder Legislativo, tá? Normas secundárias do Poder Executivo. Então, ao estudar um determinado regulamento ou um caso, um acidente aéreo, repito, às vezes traz uma ICA 100, um manual, uma circular e quer contrapor uma lei. Cuidado com esse problema, que ele é muito comum dentro da comunidade aeronáutica, tá? Só para a título de exemplos, nós vamos estudar essa ICA quando estudarmos o acidente 907, né, que acidente ocorrido em 2006 no Brasil, esse documento, né, que é a instrução do comando da aeronáutica. Em acidentes mais antigos, nós vamos estudar relatórios, ou até mesmo assim, vai vir apresentado como IMA, que era instrução do Ministério da Aeronáutica. Então, a ICA 112, ela regra, né, é um documento que contém regras do ar. Vai ser muito importante esse documento quando nós estudarmos o acidente ocorrido em 2006 no Brasil, entre o Boeing da Gol e o Legacy. E também no caso Mamona Assassina, dentre outros que nós vamos ver. Então a ICA 100, quem não conhece a ICA 112 não consegue atuar naquele caso como perito, tá? E hoje a ICA 112, tá? Ela foi dividida, né, onde uma parte ficou com a ICA 112, que é regras do ar, e serviço de tráfego aéreo ficou com a ICA 137. Isso aconteceu em dezembro de 2013. Tá? Então vamos lá entender como é interessante. ICA 112, antes de 2013, nós tínhamos dois assuntos dentro do mesmo documento: regras do ar e serviço de tráfego aéreo. Tá? Hoje, tá, nós temos a divisão. ICA 112, regras do ar, ICA 137, serviço de tráfego aéreo. E o que é interessante aqui, pelo que nós podemos perceber, a partir de 2013, dezembro de 2013, o Brasil DCEA, né, passou a seguir uma orientação da própria UACI. Então o anexo 2 da UACI é regras do ar. E o anexo 11, tá, é serviço de tráfego aéreo. Então o anexo 12 está compatibilizado com a ICA 112 e hoje
o anexo 11 está compatibilizado com a IK 137. É muito cuidado quando você vai estudar regulamentação, quando nós vamos trabalhar com acidentes envolvendo regras do ar. Acidentes não com falha mecânica, mas acidentes envolvendo regras, né, de tráfego aéreo. E também infração de tráfego aéreo, como é o último módulo que nós vamos estudar. Quando nós estudamos infração de tráfego aéreo, conhecer, né, o contexto aqui é interessante. As regras, né, elas podem mudar, né? IK 112, a determinado período ela muda. Muito cuidado para não trabalhar com um documento desatualizado, ok? E aí, uma coisa interessante, que nós tínhamos dentro da IK 112 um capítulo que se chamava Fraseologia de Tráfego Aéreo. Esse capítulo deixou de compor a IK 112 e hoje é o manual do comando da aeronáutica. Então nós temos a IK 112 dividida, na verdade, em 3 partes, onde derivou outros 2 documentos. Até esse dia atrás, um advogado teve dificuldades em fazer uma defesa, onde o fundamento da defesa era o descumprimento da fraseologia por parte do piloto. E nós trabalhamos no caso, nesse caso teremos que trabalhar com o Código Brasileiro de Aeronáutica, no artigo 302, e também levar em consideração o conhecimento da fraseologia de tráfego aéreo. Tá? Esse aqui é um outro problema que eu quero já aproveitar e enfatizar. Aqueles que vão trabalhar na defesa de tráfego aéreo, ou você piloto na escolha do seu defensor, você tem que escolher um defensor, ou o defensor também precisa dominar todos os assuntos relacionados a IK 112, IK 137 e MSA 116, dentre muitos outros documentos que nós vamos mostrar aqui, ok? E aí nós temos uma coisa interessante, né? Nós temos ainda o Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica, RBHA, hoje também muito conhecido como RBAC, Regulamentos Brasileiros da Aviação Civil. E nós vamos trabalhar, a título de exemplo, nós temos aqui o RBAC 61. O que trata o RBAC 61? Trata de licença, habilitações e certificados para pilotos. Os RBACs, que são vários, 121, o 91, vamos trabalhar com eles também na segunda fase do nosso teste. Um exemplo, uma vez um piloto preencheu um plano de voo e partiu para um voo internacional aqui mesmo na América do Sul. E depois recebeu uma infração administrativa da ANAC por ele ter feito um voo internacional sem possuir a licença, o ICAO 5, por exemplo. E percebeu-se também que ele tinha alguns problemas ali em relação às licenças. Então toda a defesa daquele piloto e o estudo da situação deveria ser feito em cima do RBAC 61. Olha, ele estava com a licença e as habilitações em dias, o que diz o manual, né, da habilitação, tá? Então nesse caso essa norma, né, ela é da ANAC, é regida pela ANAC, não é DCEA. E aí muito cuidado, quando se trata de determinados assuntos, nós devemos nos ater aos documentos do DCEA. Por exemplo, infração de tráfego aéreo, tá? Essa infração ela pode estar embutida na IK 112 ou qualquer outro documento emanado pelo DCEA. A habilitação, como esse exemplo e muitos outros exemplos que nós vamos dar, nós vamos trabalhar com o manual específico. Mas só que nós temos um problema no Brasil. Alguns assuntos relacionados a regras de tráfego aéreo estão em RBAC. Então nós temos ali o RBAC 121, o RBAC 91, nós temos regras de tráfego aéreo que falam sobre a operação abaixo dos mínimos por instrumentos. E aí a gente tem algumas dúvidas que nós vamos explicar. O RBAC 121, por exemplo, que trata de requisitos operacionais, né? Operações domésticas e bandeiras e suplementares. Muito cuidado, tá? Por exemplo, as aeronaves de táxi aéreo, elas são reguladas pelo RBAC 135. Uma vez eu tive a oportunidade de fazer a defesa de uma multa, em que a multa ela foi aplicada em cima do RBAC 121, quando na realidade a aeronave de táxi aéreo teria que ser
balizado em cima do documento 135, que a regulamentação é diferente. Então a gente precisa ter muito cuidado. E aí eu chamaria atenção um outro cuidado que está dando muita confusão, e nós vamos trabalhar como estudo de caso quando estudarmos o acidente 1907 Legacy. Por quê? O Legacy, como todos nós sabemos, é uma aeronave que pertencia a uma empresa americana de táxi aéreo. Aí nós perguntamos, então quer dizer que naquele acidente, para eu estudar a responsabilidade do piloto, até mesmo da situação, eu poderia usar o documento 135? Sim. Cuidado, aí eu faço, a princípio nós vamos com muita sede ao pote. Aquela aeronave pertence a uma empresa de táxi aéreo. Então, se ela pertence a uma empresa de táxi aéreo, é 135. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque essa aeronave, embora pertencia a um táxi aéreo, ela não era regida pelo 135. Então, aqueles profissionais que trouxeram a defesa utilizando o 135 cometeram um equívoco jurídico. Mas, Calazans, as aeronaves pertencentes a empresas de táxi aéreo não deveria ser regido pelo documento 135? É o que diz o documento. Mas ali nós temos uma exceção que nós poderíamos considerar uma pegadinha para muitos desavisados, e no nosso caso prático nós vamos ver como é que se sai dessa pegadinha. Até me lembro que um determinado profissional fez uma defesa, né, utilizando um 35, quando na realidade nós o alertamos que não estava correta aquela a argumentação dele, ele ficou surpreso por uma norma que ele desconhecia, tá? E aqui eu chamaria muita atenção nesse assunto aqui. Calazans, eu poderia dizer, como muitas pessoas afirmam, que o RBAC pertence à ANAC e a ICA-100 está subordinado ao DSEA? Por exemplo, aquele exemplo que eu dei, quando o piloto comete uma infração administrativa ligada às suas habilitações, ok? Quem vai apurar realmente é a ANAC. E nós já falamos, né, e vamos mostrar em aulas posteriores a competência das agências, no caso da ANAC. A competência da ANAC é uma coisa bem clara, ela não está ligada a regras de tráfego aéreo. Então, quem apura a infração de tráfego aéreo e todo o assunto relacionado ao sistema de tráfego aéreo, né, é competência do DSEA. Então, logicamente, a ICAS está ligada ao DSEA. Mas eu falei que aqui no Brasil nós temos uma coisa híbrida. Por quê? Nós temos regulamentos de tráfego aéreo dentro do RBAC. Então, as aeronaves reguladas pelo 121, há uma diferença nos mínimos de pouso entre as aeronaves reguladas pelo 121 e pelo 91. E ali é regra de tráfego aéreo. E nesse caso, então eu não posso afirmar que tudo que está ligado ao RBAC é ANAC. Não, porque dentro do RBAC nós temos assuntos relacionados a regras de tráfego aéreo. E regras de tráfego aéreo, segundo a lei da ANAC de 2005, todo assunto relacionado à investigação de acidentes aeronáuticos e tráfego aéreo é do DSEA. E aí é uma coisa interessante, né? Então o piloto pode receber uma infração de tráfego aéreo que consta de um assunto dentro do RBAC e ser apurado pelo DSEA por intermédio da junta de julgamento? Esse é um assunto que nós vamos ver na parte prática, mas esse assunto, a elaboração desse assunto, trabalhar com esse assunto torna-se complicado exatamente nesse momento aqui, quando nós temos normas híbridas, né, regulamentos dentro do RBAC e assim por diante. E se tratando de normas complementares, nós precisamos aqui, ó, nós temos AIC, nós temos o AIP, que a gente vai explicar, né, que informações sobre aeródromos em geral, regulamentos. Nós estudamos aulas anteriores e falamos que quando o Brasil apresentar diferenças, ele tem que mostrar ao ACI quais são essas diferenças. Se tratando de tráfego aéreo, as diferenças devem ser apresentadas no AIP. Então, se um determinado procedimento ele é padronizado no Brasil todo, mas em determinado país tem uma diferença, é aqui que essa diferença deve ser inserida. Tá? Então, como eu estava falando, vamos supor que eu esteja trabalhando com uma infração de tráfego aéreo, ou também um acidente de tráfego aéreo. E aí é o grande problema
de muitos advogados que não estão totalmente ligados à aviação, que a partir desse curso e nossas orientações estarão mais atentos a esse assunto. Nós precisamos saber qual é o documento que disciplina aquela matéria, não só aquela matéria, como também aquelas circunstâncias. Nós vamos ver em aulas posteriores, tá? Como é que isso funciona na prática. Então nós temos aqui essa sorte de documentos, aqui temos anexos, já falamos o NOTAM. O que é o NOTAM? Notice to Airmen. Então, determinada localidade tem uma operação padrão. Por questões várias, tá? Eu posso mudar o trabalho, eu posso mudar o tipo de serviço. Eu dou até um exemplo, em Angra dos Reis, né, o indicativo é Sierra Delta, né, o indicativo da localidade, Sierra Delta, Alfa Golf. Normalmente em época de temporada, né, então Angra dos Reis não tem comunicação bilateral com o controlador, com estação de comunicação, não tem nada. Mas dependendo da temporada, do movimento, eles mudam o serviço. Eles colocam lá uma estação rádio e está lá um controlador às vezes, ou um profissional do Serviço de Proteção ao Voo, e ali eles começam a prestar um serviço às aeronaves ali. Então, em alta temporada, então, o indicativo muda de Sierra Delta para Sierra Bravo Alfa Golf, indicando que a partir daquele momento tem uma data especificada de início e fim. As regras podem até mesmo ser mudadas naquele local. Em Guaratinguetá nós tínhamos, no passado antigo, hoje não é o caso, que em Guaratinguetá nós temos torre de controle. Mas antigamente nós não tínhamos torre de controle em Guaratinguetá. E chegava na época de formatura dos formandos da escola de especialistas, o movimento de avião era muito elevado ali. Então, para aquele evento, para o dia da formatura, mudava de estação rádio, né, para serviço de controle. E às vezes era mudado até o limite de CTR para TZ e assim por diante. Ou seja, qualquer mudança essas mudanças, na verdade, vinham através de NOTAM. Então, não tinha nenhum regulamento, né? Ou às vezes tinha um regulamento, documento RBAC, mas muito cuidado que pilotos, às vezes desconhecendo essas mudanças temporárias, elas poderão ser inseridas no NOTAM. Então não é um documento fixo, né, permanente, é uma mudança temporária. E essa mudança temporária pode vir através do NOTAM, onde você tem ali a explicação de tudo que acontece ali. Então, muitos pilotos já foram autuados, né, cometendo infração de tráfego aéreo, por desconhecer um assunto. Na verdade, eu conheço vários casos interessantes em que pilotos foram multados por terem entrado numa área onde estava sendo exercitado o salto de paraquedistas. Então, o piloto tem uma área que não está, no momento, está desativada. Quando ela é ativada? Ela é ativada por intermédio de NOTAM. E um caso pior ainda que eu conheço, quando um piloto ele entrou numa área onde estava tendo exercício de tiro real. Tá? Então você vê a complicação. E o fundamento da infração era o desconhecimento da NOTAM. Havia uma área de exercício e essa área tinha sido ativada e foi, tá? Tinha nas cartas de tráfego aéreo aquela área já especificada e tinha sido ativada através de NOTAM. Então é complexo esse assunto que envolve as documentações, as regulamentações, mas nós vamos trabalhar direitinho com eles, de tal modo no curso de investigação jurídica e principalmente na análise de acidentes, né? Análise jurídica de acidentes, a gente vai conseguir entender esses documentos e como é que eles funcionam na prática. Rota E, tá? O Manual Auxiliar de Rotas Aéreas, aqui é muito importante, né? Esse Rota E eu vou aqui, de uma forma bem superficial, falar que é um compêndio, que é um livro onde nós temos aqui a operação de um aeródromo, né? De uma forma bem genérica que eu vou falar aqui e a gente vai trabalhar mais detalhadamente nisso aqui, tá? Mas o piloto, quando ele vai decolar, para onde ele vai decolar, no Rota E, ele tem ali a classificação do aeródromo, quais são os tipos de voo que pode operar, a duração do voo, né? Melhor,
A operação do aeródromo, se opera 24 horas, se opera até o pôr do sol, se tem um outro horário específico, né? E a gente vê muita infração de tráfego aéreo e até mesmo infração administrativa, porque o piloto ele desconhece, né? Nós já vimos casos de piloto partir para um aeródromo, pousar no período noturno, onde o aeródromo não tem balizamento para a pista, balizamento noturno. Então, o piloto que progride dessa maneira, ele comete uma infração pelo fato de não ter consultado os manuais. Caso muito interessante também, quando o piloto, eu não sei como ele se vira depois, né? Mas já aconteceu isso, ele parte para um aeródromo com combustível nos mínimos, mas aquele aeródromo não tem sistema de reabastecimento. E isso consta no Rota-E. Então, são infrações, né, que ele comete. Outra infração também, nós vimos esses dias, em que um piloto partiu para um aeródromo e o aeródromo não disponibilizava de estacionamento. Então, ele só podia pousar naquele aeródromo se ele tivesse hangar próprio ou se tivesse reservado estacionamento. Na verdade tinha estacionamento, mas o pátio de estacionamento era muito limitado. Ele não tinha hangar e nem fez a reserva. 40 mil de multas para ficar esperto, 40 mil reais foi a multa que ele levou ali para ficar esperto e aprendeu o que é Rota-E. Então a gente vai trabalhar só mostrando aqui que a documentação complementar, né? As normas complementares é muito extensa dentro da atividade aérea. E outras coisas interessantes, temos a lei do aeronauta, né? O que é a lei do aeronauta? A lei do aeronauta é uma das leis que nós vamos estudar. Caso uma mono assassina é muito interessante, porque faremos uma pergunta. A tripulação da aeronave Papatango Lima Serra Delta, que era um jato Lia 25, que estava transportando o Mamona Assassina, o grupo Mamona Assassina, que se acidentou em Guarulhos em 1996, março de 1996. Eu faria uma pergunta: a tripulação estava sob o efeito da fadiga? A tripulação tinha voado muito tempo? Tinha ultrapassado os limites que prevê ali a lei do aeronauta? Então, para eu estudar aquele caso, levando em consideração uma dúvida que surgiu, se os pilotos estavam muito cansados ou não, eu vou pegar a lei do aeronauta, que é de 84, e que está mudando agora, nessa fase de 2015, 2016, mas eu vou trabalhar com a lei do aeronauta. Olha só, um acidente aeronáutico, eu posso trabalhar com muitos aspectos. Um deles é a fadiga. Então, ali nós temos aí K112, quando eu preciso trabalhar com regras de tráfego aéreo, tá? Eu preciso dar o IP, os manuais, houve problema sobre circulação da aeronave no aeródromo, então eu vou ter que trabalhar com os manuais que falam sobre os procedimentos de pouso e muitos outros manuais que nós vamos estudar, inclusive. Mas uma delas, um dos manuais, no caso, uma das normas é a própria lei do aeronauta. Então eu poderia sim trabalhar com outra tese, com uma tese ligada à fadiga. Para eu chegar a essa tese, eu vou ter que trabalhar com muitos documentos. Um deles, a lei do aeronauta. Um outro problema interessante, que argumenta-se que o copiloto não tinha contrato de trabalho com a empresa de táxi aéreo. Caso seja verdade, nós poderíamos aí trabalhar com uma infração administrativa, porque o que é aeronauta? Aeronauta é todo aquele que exerce função a bordo da aeronave. Em caso de táxi aéreo, a lei do aeronauta prevê que ele tinha que ter um contrato de trabalho. Então eu poderia trabalhar com essa tese. É claro, inclusive isso aqui é um ponto muito importante, porque muitas pessoas alegam que o copiloto não tinha um contrato de trabalho. Tudo bem, caso isso se verifique, nós vamos estudar no módulo de número 4, caso isso se verifique, realmente houve uma infração administrativa. Mas isso não quer dizer que essa infração administrativa deu causa ao resultado. Se o piloto não tinha contrato de trabalho, mas ele estava com a habilitação em dia, RBAC 61, olha que interessante. Se ele era um piloto homologado pela aeronave, tinha todas as habilitações, ele, embora tivesse cometendo uma infração em relação à lei do aeronauta, pode ser que ele não tenha dado causa ao resultado. E aí a gente vai trabalhar com isso, muito importante. Então eu quero chamar a atenção que um acidente nós podemos estudar sobre vários aspectos. E aí eu preciso saber quais são as normas e os documentos que legislam todas as circunstâncias. E aí eu vou
trabalhado. De repente, uma infração de tráfego aéreo não quer dizer necessariamente que deu causa ao resultado. Esse é um ponto que nós vamos estudar também logo mais. E aqui é uma lei muito importante, que é a Lei 11.182 de 2005, que é a nova lei da ANAC, né? Nova, né? Já estão com mais de 10 anos de lei aí, mas essa lei aqui é muito importante, onde nela diz, né, que tudo que se refere à investigação de acidente aeronáutico ou infração ou assuntos relacionados ao tráfego aéreo é competência do DSEA e não da ANAC. Nós vamos estudar isso detalhadamente. E por hoje é só, hein? Se é que eu posso dizer só. Mas repito que tudo isso que nós estudamos será consolidado dos nossos trabalhos. Então, o estudo de caso do nosso curso eu posso considerar uma parte muito importante, sem a qual você não consegue consolidar esse ensino. Então, faça contato com o nosso cadastro nacional, onde nós vamos apresentar os nossos cursos, benefícios e demais coisas relacionadas ao assunto. Okay? Faça contato em nosso site e também com o nosso contato, nosso e-mail, e vamos passar todo o trabalho e demais informações. Para mim, professor Carlos Enes, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.